Olá, bem-vindo a mais um Saúde e Longevidade. Hoje vamos falar de um tema aí que envolve muitas coisas, inclusive o planejamento familiar, viu? Estou aqui com o urologista Humberto Belaquim e vamos falar da fertilidade masculina. Doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Geise. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço a presença de todos aí escutando a gente. Todo mundo nos acompanhando aí, né? Doutor, explica pra gente o que é a fertilidade masculina. A fertilidade, né, seria a capacidade do homem engravidar sua parceira, né? Então, o homem produz espermatozoides que vão fecundar o óvulo da mulher e gerar uma criança, né? Uhum. Então, a gente aborda esse tema porque muita gente tem a dificuldade de engravidar, né? De ter filhos. E aí a gente procura diagnosticar qual é o motivo dessa dificuldade para que o homem, né, o casal, realize o sonho de ter um filho. Né? Ou seja, é possível, então, uma pessoa infértil se tornar fértil? Na maioria das vezes, sim. Existem já alguns probleminhas aí que já fica mais difícil, né? Entendi. O homem, ele já nasce infértil, doutor? Ou ele pode ir perdendo aí ao longo da vida? Até que se prove o contrário, ele é fértil, né? Todo homem teria capacidade de engravidar. Uhum. Agora, pode, durante o desenvolvimento, né, a evolução dele aí, como amadurecimento, né, acontecer alguma coisa que cause uma dificuldade ou a impossibilidade de engravidar. Entendi. Questões psicológicas pode abalar também? Pode fazer com que se torne infértil? Não, é mais difícil, sabe? Hoje a gente sabe que tudo é possível na questão psicológica, né? Mas eu acho, a gente vê assim que nesse quesito é mais difícil interferir. Entendi. No caso masculino, né? Entendi. Na mulher eu acho que até ajuda a dificultar também, às vezes mais por conta do desejo, né? Muito vale aí mais até o fator feminino nesses casos. Uhum. E os homens, na maioria, eles descobrem que eles são inférteis no momento que desejam engravidar. Geralmente eles não usam nenhum método contraceptivo e aí fica tentando, já tô não sei quanto tempo tentando e não deu certo, não conseguiu, né? Alguns vão antes, né? Se planejam melhor, então aí já querem saber se tem a possibilidade ou não, mas não é a minoria isso, né? A maioria descobre quando realmente já está tentando e não está conseguindo. E tem algum sinal antes ali que a pessoa consegue ver, identificar? Ou é só mesmo descobre quando nessas tentativas da gravidez? Não. É só mesmo na tentativa, assim. Não tem a não ser assim, né? O homem tem um testículo menor que o outro, pode desconfiar. Ou já teve algum um evento, né? Seja cirúrgico ou tipo uma cachumba, né? Que acometeu o testículo e aí ele desconfia, já foi falado, aí ele acaba desconfiando e procurando, mas geralmente é porque não está conseguindo mesmo engravidar. Entendi. A gente considera o casal infértil depois de 1 ano tentando, depois de 1 ano sem usar método contraceptivo nenhum. Então aí que a gente considera esse casal infértil e passaria a investigar e tentar o tratamento, né? O tempo da pessoa ser infértil pode afetar também lá no resultado final, dela voltar a produzir o espermatozoide? Você diz se ele já tem essa dificuldade há muito tempo? Por exemplo, ele sabe, desde mais novo, ele sabe que ele é infértil ali a partir dos 18, e só com 40 que ele vai procurar ali um tratamento. Isso pode prejudicar ou não? Sim, né? Mas aí, por exemplo, se ele sabe que é infértil ali com 18 anos, ou ele já busca alguma coisa, ou então ele acaba também desencanando, né? A maioria, assim, né? É difícil. A não ser
Tá bom, o cara não consegue ter filho, sabe que não consegue ter filho. Aí lá na frente ele tem um novo relacionamento, a mulher quer muito ter filho, aí ele vai atrás e talvez possa ser possível, aí depende do problema. Entendi. Um dos exames a ser feito é o espermograma. O primeiro exame, né, que a gente sempre faz é o espermograma, que já dá muita informação pra gente, quantidade de espermatozoide, o volume, o pH do sêmen, a motilidade é muito importante, né? O movimento desses espermatozoides, se eles têm direção ou não, né? Eles têm que ser com direção e rápida ou até lenta, mas que eles sejam direcionais, né? Que eles tenham essa direção, porque existem espermatozoides que eles ficam andando em círculo, vamos dizer assim, e ele não progride, né? Ele tem que chegar até o óvulo. E aí tem alterações da forma, né? O tempo de vitalidade deles, viabilidade também. Então o espermograma dá muitos detalhes pra gente. Entendi. Então ali é quem já tá nessa dificuldade de engravidar, o espermograma seria o primeiro exame que a pessoa faz. Sim, e a gente sempre... O protocolo seria fazer 2 espermogramas, né? Pelo menos com 15 dias de diferença, no mínimo. Porque às vezes não respeitou o jejum ali que tem que ter de ejaculação, ou qualquer outra coisa possa ter interferido, até a hora da coleta mesmo, né? Mas sempre é bom ter 2 amostras, inicialmente, né? Certo. E quando que é bom procurar o urologista? Qual o período aí do homem tentando ali engravidar a esposa, né? Que ele já pode falar, opa, eu acho que... Então, hoje os casais mais novos, assim, tem muitos que procuram já com antecedência, planejam, né? Que planejam a gestação. Eu quero ter filho daqui 2 anos, ou eu quero ter filho ano que vem. Então, eles às vezes buscam essa ajuda já antes, só para ter uma informação, se eles vão ter facilidade ou não, se vão ter que, né? Então, geralmente, eles vão mesmo depois de estar tentando. Às vezes, tá tentando 6 meses, já vão, né? E assim, o fator masculino da não gestação, né? De não conseguir a gravidez, gera em torno aí... a gente fala que é 50%, mas o principal fator que impede, né? Que dificulta, é a varicocele, que são varizes ali no cordão espermático do testículo, e que essas varizes, né, essas veias, elas ficam dilatadas e tem o que a gente chama de refluxo. O sangue teria que voltar para o coração, vamos dizer assim, para a circulação central, ele reflui, ele volta. Então, cada esforço, ele tende a voltar. E aí isso libera, ali provoca uma oxidação ali da região, né, do testículo, e pode prejudicar a espermatogênese, que é a geração dos espermatozoides. E aí você tem prejuízo da fertilidade. Entendi. Então a varicocele nos homens é o principal fator. Então a gente vai investigar, fez o espermograma, tá legal? Beleza. Agora, deu alteração... A gente tem que buscar o perfil hormonal, uma série de exames hormonais. E também, geralmente a gente faz examina, né? Para ver, às vezes a gente consegue diagnosticar a varicocele já clinicamente, mas a gente sempre gosta de fazer um ultrassom da bolsa escrotal. E esse ultrassom, a gente sempre recomenda que seja a gente fala Doppler colorido, que é o que vai identificar esse refluxo. Então, a gente inicia a investigação com o espermograma. Tá? Deu problema, a gente já amplia para esse perfil hormonal e o ultrassom com Doppler. Legal. Antigamente, era muito... A mulher, antes, ela fazia os exames primeiro, né? Sim. Sempre que não conseguia, era a mulher que tinha que ir buscar esse problema, ela era nela. Hoje já tá mais... A maioria ainda, assim... Não, hoje nem tanto, né? Mas era muito comum mesmo. O problema sempre era da mulher, né? Então a mulher se esgotava em todos os exames possíveis. E só daí, com muito custo, às vezes, porque o homem se negava, né?
a aceitar que a culpa podia ser dele e também até a procurar ajuda, né? Fazer exames e tudo mais. Hoje mudou, então o homem acaba fazendo. É difícil ele que se nega, mas mesmo assim, geralmente é a mulher que dá início, né? Aí faz os exames básicos ali da parte feminina e tá tudo ok, a própria ginecologista já orienta o marido a fazer o espermograma. Entendi. E é comum a infertilidade masculina? Hoje tem bastante caso, viu, de dificuldade, mas a minoria é a que precisa de um tratamento assim mais agressivo no sentido de ir em clínica de fertilidade. Hoje tem muitos procedimentos que você pode fazer numa clínica de fertilidade especializada nisso para gravidez, para fazer a inseminação daí, né? Então, desde você estimular mesmo só a produção de espermatozoides, tentar por aí, ou até a coleta de espermatozoides, seja no esperma mesmo ou no testículo, no epidídimo, que são os órgãos ali onde você encontra os espermatozoides, para eles selecionarem e fazer a inseminação. E assim, a genética pode impactar? Se alguém teve na família também? Até pode, sabe? Mas a gente não costuma deixar isso mais para frente, né? Se você está investigando e daí você não vê outra coisa, aí você faz uma série de pesquisas genéticas aí que pode estar interferindo. Existe até uma... Tem homem que pode, ou até a mulher, a produzir anticorpo contra o próprio espermatozoide, sabe? Existe também isso. Então, hoje está muito evoluído isso daí. E a medicina cada vez estudando mais para entender o que está acontecendo. Sim. Né? E é verdade que tem infecção que pode causar infertilidade? Sim, né? Essas infecções sexualmente transmissíveis, gonorreia, a sífilis pode também, mas principalmente a gonorreia. No fator masculino, né? Porque essa gonorreia pode desenvolver, se ela não for tratada adequadamente, estreitamentos desde a uretra, por onde sai o sêmen, até os canais ali por onde que trazem o espermatozoide para fora, ali, desde lá do testículo para frente, né? Então esse estreitamento pode dificultar o espermatozoide a atingir o objetivo. Tudo para homem hoje é testosterona, né? Tem a ver também, doutor, a baixa testosterona? Olha, a baixa testosterona nem sempre é determinante. O que tem acontecido muito é o uso indiscriminado da testosterona pelos homens, né? E homens jovens ainda sem filhos, né? Porque às vezes na academia mesmo começa a utilizar e com a intenção de performance, né? Do modelamento do corpo. E o que acontece é que eles passam dos níveis fisiológicos de testosterona, né? E o organismo, ele entende assim, que você tá já suprido de testosterona. Então, para que você vai produzir o hormônio? Então, existe um bloqueio. Só que esse bloqueio vai deixar de produzir testosterona, mas também vai deixar de produzir hormônios que estimulam a produção de espermatozoide. A gente chama de que é um bloqueio de eixo, né? Então, depender do tempo que a pessoa usa, a testosterona, até anabolizantes, outros, você tem um prejuízo. Vai ter diminuição, inclusive, dos testículos, né? E para a produção. E aí, dependendo desse tempo, você não consegue reverter isso daí. Então, tem casos descritos que homens aí com testosterona, que normal seria em torno de 800,
O cara tem testosterona de 12 mil, 14, 16 mil. Entendi. Aí o testículo do tamanho de uma ervilha e o cara quer ter filho. Aí já não dá mais, né? Pra reverter isso daí. Agora, se é uma coisa inicial, passageira, assim... Mas mesmo esses, às vezes... Sei lá, às vezes pode ser que eles já tinham algum problema. Isso daí fez piorar, né? Exatamente. E assim, você citou academia agora. Anabolizante. As pessoas acabam realmente usando por conta própria, Ah, sim. né? Muitos. Então vai... Não, Pode- hoje em dia deu um boom, né, nisso daí. Então, assim, eu atendo pelo menos uns 2, 3 pacientes por dia querendo saber da testosterona. Nossa. E assim, não... Muitos confundem, né? Hoje eles estão assim... As pessoas não estão bem... Às vezes psicologicamente, por outros motivos, estresse do dia a dia, então fica cansado, desanimado e tal, acha Joga que a a culpa é da testosterona. É. Não, mas meu amigo tomou e ficou super bem, não sei o que lá. E uns chegam falando, não, doutor, eu tô tomando, hormônio é vida, não sei o que, só que tem consequências, né? Uma delas é essa, entre outras, né? E sempre tem que acompanhar com um profissional, né? Tudo, né? Por favor. Tem que acompanhar. Tudo que é de fora que a gente vai colocar na nossa saúde, tem que acompanhar. Não, e essa turma utiliza esses medicamentos que a gente não sabe a origem, né? Exato. Muitos do Paraguai, outros a gente fala que são farmácias undergrounds, né? Que não exigem receita, então você consegue comprar sem receita, sem orientação médica e vai usando ali naquela receita de bolo que o colega, o amigo de academia passou e assim vai, sabe? Exato. Às vezes o que deu certo pra mim não vai dar certo pra você, mas eles acabam fazendo isso, né? Uma coisa importante falar também, voltando lá atrás, seria as crianças, né? Um problema que às vezes acontece é o testículo que não descido, né? A gente fala. Porque geralmente o testículo desce do abdômen para a bolsa escrotal ao nascimento. E só que tem criança que isso não acontece. O testículo fica no meio do caminho ou até intraabdominal. E é recomendado que até no máximo 1 ano e meio, se não desceu para a bolsa, que você procure o cirurgião, o urologista, para fazer isso acontecer, de levar o testículo até a bolsa. Porque se ele fica fora da bolsa, ele sofre ali alterações que podem prejudicar a fertilidade e às vezes, dependendo do tempo, até desenvolver um tumor de testículo. Nossa. Se não acontece isso. Então, isso é muito importante alertar, porque isso acontece muito ainda, né? Às vezes a gente tem criança que chega lá com 7 anos ou 10 anos que tá com o testículo ainda ali na região inguinal. E assim, você tem que descer o testículo, mesmo nessa situação, se ele tiver tamanho normal ou sem poucas alterações visíveis ao exame de ultrassom, por exemplo, porque ele pode ainda ter alguma função, né? Mas se a gente deixa ali, ele não vai ter a função, provavelmente, e pode ter essa degeneração. E mesmo ele estando na bolsa, mesmo que ele não seja ainda viável do ponto de vista de fertilidade, a gente pode monitorar ele, né, na bolsa e acompanhar para ver se vai ter alguma alteração, né, nessa questão tumoral aí de câncer de testículo. Então é feita uma cirurgia. A gente faz uma cirurgia porque geralmente são aderências que tem ali que impedem o testículo de descer. Então a gente consegue liberar essas aderências e levar o testículo até a bolsa. Quanto antes realizar, Quanto antes, melhor. Entendi. É a pessoa que tá tudo normal, doutor, o homem ali fez o exame, tá tudo normal. Só que ao decorrer da vida ele vai tendo esses hábitos ruins, né, que a gente fala. Sedentarismo, essa alimentação de industrializados, tudo pode impactar também? Pode impactar. Drogadição, né?
Uso de entorpecentes, principalmente a maconha, a gente sabe, todo mundo sabe, é sabido, conhecido, que traz prejuízo à fertilidade, né? Cachumba, né, que acometeu o testículo, que a avó, a mãe lá falava, né? Ah, menino, fica quieto, cantar com cachumba. Aqui hoje não é tão comum cachumba, né? Mas ficar em repouso porque podia descer pro testículo, aí esse testículo involuía, ficava atrofiado e prejudicava a fertilidade. É real, então. A gente achava real. que era contos, né? Das mães, das vozes, e não, é real. É real. E também trabalhadores assim que mexem com, né, solventes, produtos agrotóxicos e acabam não usando aquele material de EPI, né, de proteção, eles também podem, dependendo do tempo que trabalham com isso, podem também ter prejuízo. Entendi. Tem gente que fala, né? Essa questão do calor excessivo, roupas apertadas, andar de cavalo, andar de moto. Pode também. Ah, isso é mais difícil, né? É mais difícil. Isso é mais difícil. São mais contos, vamos falar assim. Isso não é o problema. Às vezes você acaba diagnosticando que tem infertilidade, a pessoa acaba jogando a culpa nisso, mas não é. A obesidade seria um fator? Sim. É um fator também? Também. A obesidade, sim. Entendi. Então, um homem que ele identificou que ele é infértil, né? Tem tratamento? Quais são os tratamentos, doutor? Os tratamentos mais simples que existem, assim, mas também que eles não é tão aprovado pela comunidade, assim, médica de uma forma geral, mas todo mundo acaba usando, que são vitaminas, tá? Principalmente os polivitaminos que tem conteúdo mais elevado de zinco, que esse zinco é como se ele fosse um protetor, né? Inibe essa oxidação, combate os radicais livres que a gente fala, e aí você consegue ter uma melhora das condições ali para o desenvolvimento dos espermatozoides, tá? Existe também o clomifeno, que é usado muito na indução de ovulação para a mulher, mas ele também consegue promover um aumento da produção de espermatozoide, né? E às vezes, até para quando o paciente vai para a clínica de fertilidade, para inseminação, eles usam desse medicamento para aumentar a população de espermatozoide e poder colher mais espermatozoide viável, né? E aí tem também, aí já vai entrar nessa parte de genética, que eles conseguem modular e conseguem também interferir nisso daí com algumas medicações que eu não vou nem saber te falar exatamente, mas existem. No demais, aí é procedimento mesmo, né? Procedimento com fertilização in vitro, com inseminação com espermatozoide que eles coletam e tudo mais. Essas vitaminas são somente para isso? Não. É que o fato de ter esse antioxidante, né, o zinco, ele acaba ajudando, né? Tem gente que acha que defende, muita gente defende essa teoria, e tem gente que não concorda, acha que é meio empírico isso daí, mas a gente acaba usando. Né? Entendi. E a fertilização assistida, ela é a mesma da in vitro? É um pouco diferente, né? Mas, assim, de qualquer forma, você precisa do procedimento para uns, você vai colocar, às vezes, o espermatozoide dentro do útero, e outros não, você vai fazer a fecundação e aí implantar o óvulo, né, já na mulher. Então tem diversas técnicas aí que o pessoal faz. Entendi. E esses dois, no caso, quanto que é necessário? É mais na questão da mulher ou tanto faz? Não. Depende. Sempre tanto faz, né? Se você, ou seja do homem, ou seja da mulher, é comum eles fazerem, mas eu não sei te falar qual seria a porcentagem, se é mais homem ou mais mulher. Eu acho que talvez seja mais mulher, porque a mulher procura mais isso, né? Quer mais ter filho
E às vezes o homem, não, nem tanto, né? Então ele se contenta ali, fica... Não pode, não pode. Entendi. Para ali na situação que tá, né? Vai ter e é caro, né? Exato. Tem esse custo aí que é muito, muito alto ainda, né? E no sistema de saúde, o Sistema Único de Saúde é bem difícil, né? Só em muito, assim, eu acho que praticamente hospital escola só, né? Universidade, que você tem isso aí pelo SUS. Do contrário, desconheço, assim. Entendi. E assim, vai ter um podcast só de vasectomia, mas aproveitando para tirar uma dúvida. A reversão da vasectomia, o homem sempre volta infértil ou não? Não, assim, a vasectomia, geralmente o pensamento é que seja definitiva, né? A pessoa tá certa de que não quer mais ter filho, mas às vezes acontece. Eu já tive caso, eu fiz uma reversão num paciente que fez porque perdeu a criança. Tinha 2 filhos, aí teve um problema aí com a criança, acabou falecendo e eles resolveram tentar de novo, né? A reversão, você tem sucesso na reversão quanto menos tempo passou da vasectomia. Então até 15 anos aí é viável. Você consegue a passagem de espermatozoide, você faz uma anastomose de novo ali, juntando, né, o canal deferente que você havia cortado ali, e aí é viável. Mas passou disso já fica muito difícil, tá? E também, assim, conforme o tempo, você pode desenvolver até aqueles anticorpos que eu te falei também contra o próprio espermatozoide, né? Então, às vezes, o canal você consegue passar, mas o espermatozoide às vezes não é viável, né? Ou desenvolve algum outro problema. Então, mas assim, é muito... até esses 15 anos aí, é alta a taxa de sucesso numa reversão de vasectomia. E tá em alta essa questão da reversão. Pelo menos o que eu... Como? A questão da reversão tá bem alta no momento. Pelo menos bastante gente tá falando disso, né? Então, geralmente é que assim, hoje se tem mais divórcio, né? Exato. Então, aí essas pessoas, esses homens que já têm prole, já têm os seus filhos, ele casa com uma pessoa às vezes mais nova, que quer ter filho, ou então até o casal tem já os seus filhos de outro relacionamento, mas querem ter um filho deles, né? Então, por isso que eu acho que tem aumentado a procura por esse procedimento. Verdade, é um ponto. Não tinha pensado nisso ainda. Quem tem, doutora, fator genético, né, de família, enfim, o congelamento do espermatozoide seria uma boa opção ou não? O congelamento, geralmente eles usam paciente que, por exemplo, vai fazer um tratamento oncológico, né? E existe a possibilidade de prejuízo da fertilidade, então é recomendado, sempre se recomenda, entendeu? Entendi. Existem aí homens até mais, vamos dizer, precavidos, né? Que querem fazer a vasectomia, mas existe uma pontinha de insegurança ali, de talvez, então eles também congelam. Né? Mas geralmente o paciente vai ser operado de tumor de testículo, por exemplo, não tem filho ainda, ou talvez queira ter mais, vai passar pela cirurgia e provavelmente um procedimento de quimioterapia, esse geralmente é orientado a acolher. E existe aí uma forma de prevenção, além dos hábitos que a gente falou, para evitar drogas, né? Evitar aí álcool, tem outra forma de prevenção? A prevenção seria mais hábitos saudáveis, né? Alimentação saudável, atividade física, evitar abuso de cigarro, de álcool, proteção, essas pessoas que trabalham com
produtos aí que podem, né, solventes, agrotóxicos também, se prevenir, né, usar o famoso EPI, que muitos não acabam não utilizando. E a questão da drogadição interfere também. Mas seria isso, né, assim, de uma maneira geral aí. Os check-ups anuais pode ajudar também nessa prevenção? Assim, a gente... Check-up anual, ninguém faz espermograma anual, né? Também. Então, assim, você só vai... A tendência é ir no médico para isso, só mesmo quando tá tendo essa dificuldade já, ou que nem os mais, né, que se programam aí, que eles fazem isso previamente. Mas do contrário, assim... anualmente, essas coisas que a gente de rotina, né? Não realiza. Aí a gente não costuma fazer, não. Entendi. Doutor, voltando um pouquinho na sua fala mais pro início, na questão da varicocele, qual o tratamento aí que é realizado? A varicocele é o procedimento, né, no caso, né, para tratamento, o procedimento que a gente faz é a gente chama de varicocelectomia, né? A gente faz a ligadura desses vasos que estão mais dilatados, né? E que tem refluxo. Então, o ideal hoje é o procedimento ser realizado com um microscópio, né? Que você tem uma visão magnificada e você consegue a ligadura de muitos mais vasos, né? E... aqui a gente usa pouco, né? É mais raro. A gente usa às vezes lupa também, né? Na hora da cirurgia, que você também consegue alcançar melhores resultados, né? Mas o tratamento geralmente, e principalmente quando tem esse fator aí de fertilidade, é cirúrgico. Existe a varicocele, aí é cirúrgico, né? Você faz a cirurgia e aí depois você vai acompanhando, repetindo espermogramas para ver a melhora do espermograma em geral, né? E sempre tem uma melhora ou existe casos que não? Olha, alguns casos não tem, não. Mas a maioria tem, tá? Aí nesses casos aí já existe algum fator a mais, sabe? Geralmente. Mas a maioria, e que é só isso, melhora. Ainda bem que quase todos os casos aí é possível, né? A medicina tá sempre avançando e logo teremos... Sim, e nesse quesito aí avançou muito, né? Exato. Nossa, hoje tem muito. E até para aqueles que não conseguem de maneira alguma, tem, né? Em clínicas aí você tem doação de espermatozoide, né? Eu conheço gente que até foi para fora e escolheu olho azul, cabelo, né? Existe também isso hoje. N possibilidades, né? N. Exatamente. Doutor, muito obrigada. Hoje foi um tema muito legal, que o pessoal tenha gostado muito. E assim, obrigada mesmo por vir aqui na Band. Seja sempre muito bem-vindo. Te aguardo mês que vem. Eu que agradeço, Geise. É sempre bom a gente conversar, poder orientar, né, as pessoas a procurar ajuda. Exatamente. Bom, muito obrigada a você que nos acompanha. Aproveita e deixa aqui o seu like, hein? E dá uma olhadinha aí no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.